Assombrações ou espíritos? É isso que nós vamos ver. Hoje eu vou falar para vocês de um relato que inclusive é meu, que eu passei em uma noite onde eu estava, né? A primeira foi que onde eu estava sentado na janela e eu comecei a pressentir alguém por perto e também me arrepiar, né? E só de falar me arrepio. E aí algo disse assim, sai da janela. Porque eu morava em uma casa de interior. E as casas de interior, né, tem janela, muita janela. Então eu tava sentado, isso era à noite. E pensei que não, algo disse pra eu sair, eu acabo saindo. E aí fico só do lado ali da janela, sem estar sentado de costas pra fora. Meu irmão, eu digo, quer saber de uma, eu vou fechar a janela. Do nada, quando eu vou fechar a janela, um cara aparece. Não é bem uma pessoa em formato ali, sabe? Mas de chapéu, de capa, escuro, sua face, todo preto, assim, sabe? Não é a cor de pele, uma sombra, tipo sombra mesmo. E aí foi assim, apareceu, tipo, como se fosse um vento passando assim, sabe? E aí veio aquele reflexo daquela sombra ali, parecendo uma pessoa com encapuzada, sabe? E aí meio que tipo assim me encarou. Eu bati a janela com tanta força, foi assim, quando eu vi. Hoje eu me arrependo só de falar. E aí veio a primeira vez. Eu digo, eu tô ficando doido. Eu tô vendo assombrações. Aí eu perguntei, minha mãe tava sentada, se ela tinha visto. Ela falou que não. Na segunda vez, lá vem de novo essa sombra desgraçada, entre aspas. Eu tava indo para a casa da minha avó. E pra gente chegar até a casa da minha avó, a gente passa por um lugar onde tem muita palma, que meu pai plantava palmas. E nesse dia eu estava com meu pai. Decidimos ir de bicicleta. E aí, né, eu sempre me questionava se era uma assombração, era um espírito ou o que era. Ou eu estava enlouquecendo. E aí, dessa vez, por meu pai também ser médium, acabou vendo lá ele novamente. A gente ia passando pela estrada para entrar para Palma, para chegar até a casa da minha avó. De bicicleta, isso. E aí, no meio do pasto, novamente ele está lá, todo capuzado, de chapéu, a face de sombra, não tinha assim um rosto com olho e boca, apenas uma sombra ali. E aí meu pai comete a loucura de falar com ele, com esse espírito. Boa noite. Ele respondeu? Não respondeu, meu irmão. Meu pai marcou dentro da palma. Eu não sei como a gente passou não, pelaquela palma fechada. Eu mesmo, meus pés, eu não sabia mais o que fazer. Se eu colocava na cabeça o que era, porque eu tava no quadro da bicicleta e aquilo ali eu chego a me arrepender só de falar. Foi um medo do cão. Tudo que topava em mim era motivo de eu dar pulo, de eu correr com medo, porque eu ficava pressentindo que já era ele novamente. Isso nada mais, nada menos era do que um espírito, uma entidade que tentava se aproximar da gente para dar um aviso, né? E aí, esse aviso também não posso falar, é muito pessoal da família. E também é um recado espiritual, né, que a gente recebeu. E a gente não tá sabendo como se comunicar com esse espírito. Então não era uma assombração, realmente era um espírito que tentava se comunicar com a gente. Mas quando a gente não dava ouvidos ou tentava se afastar, ele tentava nos provocar, perturbar, até a gente entender a mensagem que ele tinha a passar. Foi muito tenebroso, foi de amedrontar. Até hoje eu me arrepio de só falar, porque esse espírito ainda é vivo, assim, em nossas memórias e na espiritualidade também. Mas já estamos resolvidos e ele nos deixou meio que em paz. E você já passou por um caso assim? Isso eu tinha 17 anos na época.